A meditação é uma das coisas mais extraordinárias. E se você não sabe o que ela é, você é como um homem cego no mundo de cores brilhantes. Ela não é uma questão intelectual, mas quando o coração entra na mente, a mente tem uma qualidade totalmente diferente. Ela é, então, ilimitada. Não apenas na sua capacidade de pensar e agir eficientemente, mas também em seu sentido de viver, num espaço vasto onde você é parte de tudo. Nós dificilmente escutamos o som do latido de um cão, ou o choro de uma criança, ou o riso de um homem enquanto ele passa. Nós nos separamos de todas as coisas e então, desse isolamento, olhamos e escutamos todas as coisas. É esta separação que é tão destrutiva, pois nela está todo o conflito e confusão. Meditação é o fim da separação. Mas não pela ação da vontade ou do desejo. A meditação não é uma coisa separada da vida, ela é a própria essência da vida, a própria essência da vida cotidiana. Escutar o riso de um transeunte enquanto ele passa com sua esposa, escutar o som da campainha da bicicleta de uma menininha passando. Isto é a totalidade da vida, e não apenas um fragmento dela. É o que a meditação descortina. É curioso como a meditação se torna importantíssima. Não há fim para ela, nem há um começo. É como uma gota de chuva. Nessa gota estão todos os riachos, os grandes rios, os mares e as cachoeiras. Essa gota nutre a terra e o homem. Sem ela, a terra seria um deserto. Sem meditação, o coração se torna um deserto, uma terra devastada. A arte da meditação. Jiddu Krishnamurti. Quando usamos a palavra meditação, não queremos dizer uma coisa que é praticada. Nós não temos método. Meditação significa conscientização. Estar consciente do que você está fazendo, o que está pensando, o que está sentindo, consciente sem nenhuma escolha, observar, aprender. Meditação é estar consciente do próprio condicionamento, como se é condicionado pela sociedade em que vive, onde se foi criado, pela propaganda religiosa, consciente sem nenhuma escolha, sem distorção, sem querer que seja diferente. Desta conscientização vem a atenção, a capacidade de estar completamente atento. Então, a liberdade para ver as coisas como elas de fato são, sem distorção. A mente fica não confusa, clara, sensível. A crença é tão desnecessária quanto os ideais. Ambos dissipam a energia que é necessária para acompanhar o desdobramento do fato, o que é. Crenças, como ideais, são fugas do fato. E na fuga, não há fim para o sofrimento. O fim do sofrimento é a compreensão do fato de momento a momento. Não existe sistema ou método que vá dar compreensão, mas apenas uma conscientização sem escolha do fato. Meditação, de acordo com um sistema, é evitar o fato do que você é. Você pode sentar na postura correta, com a coluna reta, respirando corretamente, fazer um pranayama,
e todo o resto nos próximos 10.000 anos, e não estará perto de descobrir o que a verdade é, porque você não compreendeu a si mesmo de fato, o modo como você pensa, o modo como vive. É muito mais importante compreender a si mesmo, a constante mudança dos fatos sobre você mesmo, do que meditar a fim de encontrar Deus, ter visões, sensações e outras formas de entretenimento. Quando você aprende sobre você mesmo, olha a si mesmo, olha o modo como anda, como come, o que diz, a fofoca, o ódio, o ciúme, se você está consciente de tudo isso em você mesmo, sem qualquer escolha, isso é parte da meditação. Então, a meditação pode acontecer quando você está sentado num ônibus, ou caminhando por um bosque, ou ouvindo o canto dos pássaros, ou olhando o rosto de sua esposa ou filho. Meditação é descobrir se o cérebro, com todas as suas atividades, todas as suas experiências, pode ficar absolutamente quieto. Não forçado, pois no momento em que você força, há dualidade. A entidade que diz: eu gostaria de ter experiências maravilhosas, por isso devo forçar meu cérebro a ficar quieto. Nunca conseguirá fazê-lo. Mas se você começa a investigar, observar, ouvir todos os movimentos do pensamento, sem condicionamento, suas buscas, seus medos, seus prazeres, olhar como o cérebro funciona, então verá que o cérebro se torna extraordinariamente quieto. Essa quietude não é sono, mas é tremendamente ativa e, portanto, quieta. Uma grande máquina que está trabalhando perfeitamente dificilmente produz um som. Só quando existe atrito, existe ruído. A mente está sempre tagarelando, sempre falando, ou para si mesma, dentro de si, ou para alguém, sempre em movimento. Como pode uma mente que fica tagarelando sem parar perceber alguma coisa? Apenas a mente que está completamente atenta tem a energia integral para observar, pois você precisa de tremenda energia para observar. Sem nenhum esforço, a mente pode se tornar completamente quieta, e assim cheia de energia, sem qualquer distorção. O que é importante é a intenção total, sincera, de descobrir se a sua mente está condicionada, de modo que você descubra o seu condicionamento. E não se limite a dizer que a sua mente é ou não é condicionada. Quando você olha no espelho, vê seu rosto como ele é. Você pode desejar que algumas partes dele fossem diferentes, mas o fato real é mostrado no espelho. Agora, será que você consegue olhar para o seu condicionamento de modo semelhante? Você pode ficar totalmente consciente do seu condicionamento, sem o desejo de alterá-lo? Você não está cônscio dele totalmente quando deseja mudá-lo, quando o condena ou o compara com alguma outra coisa. Todavia, quando você consegue olhar o fato do seu condicionamento sem comparação, sem julgamento, então você o está vendo como uma coisa total. E só então há a possibilidade de libertar a mente desse condicionamento. Meditação é abrir a porta a todos os pensamentos, para se compreender o inteiro processo do pensar. Meditação é estar cônscio de cada pensamento e de cada sentimento. Nunca dizer que ele é certo ou errado, porém, simplesmente observar e acompanhar o seu movimento.
Nessa vigilância, compreendeis o movimento total do pensamento e do sentimento, e dessa vigilância vem o silêncio. A meditação é um movimento dentro do silêncio. A meditação é o movimento do amor. Ela não é o amor de um ou de muitos. É como água que qualquer um pode beber, em qualquer jarra, seja dourada ou de barro. Ela é inesgotável. Esta meditação não pode ser aprendida de outra pessoa. Você deve começar sem saber nada sobre ela. E da inocência para a inocência. O solo onde a mente meditativa pode começar é o solo da vida cotidiana, a luta, a dor e a alegria passageira. Ela deve começar aí e trazer ordem, e daí se mover indefinidamente. A beleza da meditação é que você nunca sabe onde está, aonde vai, qual é o fim. Uma mente meditativa é silenciosa. Não é o silêncio que o pensamento pode conceber. Não é o silêncio de uma tarde calma. É o silêncio de quando o pensamento, com todas as suas imagens, suas palavras e percepções, cessou inteiramente. Esta mente meditativa é a mente religiosa. A religião que não é tocada pela igreja, os templos ou por cânticos. A mente religiosa é a explosão do amor. É este amor que não conhece separação. Para ele, longe é perto. Não é o um ou os muitos, mas antes aquele estado de amor em que toda divisão cessa. Religião é a investigação, com toda a atenção da pessoa, com a soma de toda a sua energia, para encontrar aquilo que é sagrado, para chegar àquilo que é divino. Isso só pode acontecer quando existe liberdade do ruído do pensamento. O fim de pensamento e tempo. Psicologicamente, interiormente, mas não o fim do conhecimento no mundo onde você tem que funcionar com conhecimento. Aquilo que é divino, que é sagrado, que é verdade, só pode existir quando há completo silêncio. Quando o próprio cérebro colocou o pensamento em seu devido lugar. Desse imenso silêncio vem aquilo que é sagrado.